Oi, Laísa, boa noite. Vamos para a resolução dessa tua questão. Vamos lá. A questão fala assim: uma fábrica de materiais de acrílico possui uma linha de organizadores de escritório em forma de prismas regulares. Vamos grifar isso aqui: prismas regulares. Um dos itens dessa linha corresponde a um porta-lápis no formato de prisma octogonal com aresta de base corresponde a um porta-lápis chamado de prisma octagonal com aresta da base de medida L e com altura 30% maior que essa medida, ou seja, 30% maior que a medida da aresta da base, que é L, certo? E ele fala que considera a capacidade desse porta-lápis é de 160 centímetros cúbicos, ou seja, esse é o volume, e ele fala utilize 0,4 como aproximação da tangente de 22,5. A altura desse porta-lápis em centímetros é... Vamos lá. Eu trouxe aqui algumas imagens para ajudar a gente. O prisma octagonal regular é esse aqui, certo? E essa aqui é a foto só da base, no caso da base na horizontal, assim, né? Só da base. Vamos lá. Ele nos pede a altura. A altura seria do ponto desse meio aqui até o outro lado, de uma base a outra, certo? Ou seja, essa altura aqui. Nesse caso, certo? Nesse caso, enfim, essa é a altura, ok? Que a gente precisa saber. A gente vai chamar de Hzão, certo? Vamos lá. Ele nos dá algumas informações. Quais são elas? Ele fala que a aresta da base mede L. Então, a aresta da base é isso aqui, ó. Que já estava arriscado. Isso aqui, 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 certo? Que é o que está representado aqui também, ó. Aqui, 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 enfim, todos esses, certo? Essas são as arestas da base. Deixa eu limpar aqui. Vamos lá. Então, ele fala, isso aqui é a nossa altura. Então, ele fala que esses lados aqui da base, essas arestas, medem L, certo? Então, vamos grifar aqui L. Isso aqui vale L, isso aqui também. Todas essas aqui valem L, certo? Então, ele fala que a altura é 300 vezes maior que essa medida. Ou seja, a altura que a gente chamou de Hzão é 300 vezes, 300% maior que L. Algumas pessoas podem se enganar achando que essa é a expressão, mas não é, porque ele não fala, ele seria assim se ele falasse que a altura é 300% de L, mas ele fala que é 300% maior que L, então a gente soma com o próprio L, certo? 300% maior. Seria só isso se fosse 300% de L, mas é 300% maior, ou seja, é L mais 300%. Então, dando continuidade aqui a essa expressão, a gente vai ter o seguinte, H é igual a 300% é 300 por 100, certo? Então, aqui a gente tem 300, divide por 100, vezes L mais L. Então, aqui a gente corta esses dois com esses dois. Aqui vai ficar H é igual a 3L mais L, certo? Então, H fica sendo igual a 4L, certo? Vou circular isso aqui, que a gente vai precisar disso daqui a pouquinho. Isso ele nos deu, certo? E agora, ele nos diz o seguinte, que ele tem capacidade de 160 centímetros cúbicos, ou seja, isso aqui é o volume dele. Então, a gente sabe, vou passar uma linha aqui, a gente sabe que o volume é 160 centímetros cúbicos. Como ele pede em centímetros cúbicos também, em centímetros aqui no final, então eu não vou escrever centímetros cúbicos para não ocupar o espaço, enfim. Mas a gente sabe que é centímetros, ok? E aí, como é que a gente calcula o volume de um prisma? O volume de um prisma é a área da base desse prisma, vezes a altura. A altura é justamente o que a gente não sabe e o que a gente quer saber, que a questão pede.
O volume a gente tem, que é 160. Então, o que é que falta para a gente descobrir essa altura aqui? É descobrir essa área da base para aplicar nessa expressão e descobrir a altura, certo? Então, é isso que a gente vai ter que fazer. Achar essa área da base, certo? No caso, a área da base é a área dessa figura aqui, certo? Que no caso é essa daqui, certo? Mas eu botei ali para ficar mais fácil de entender. Vamos lá. Como que a gente vai descobrir a área dessa base? Isso aqui, como você pode ver, está dividido em vários triângulos. São triângulos equiláteros, igual acontece no hexágono. No hexágono acontece a mesma coisa. O hexágono é o que tem 6 lados, acontece a mesma coisa. Sendo que o octógono, ele é dividido em 8 triângulos equiláteros. O hexágono ele é dividido em 6 lados, em 6 triângulos equiláteros, certo? Ou seja, equiláteros quer dizer que todos os lados são iguais. Então, se a gente sabe que esse lado aqui, que é justamente o que ele nos disse, que é a aresta da base de medida L, se a gente sabe que a medida é L e que esses triângulos são equiláteros, então quer dizer que isso aqui também vale L, isso aqui também vale L, isso aqui também vale L, todos esses aqui valem L, certo? Da mesma forma, esse aqui de fora, que são as arestas da base. Perfeitamente. Então, o que a gente vai fazer para descobrir a área dessa base? A gente vai ter que descobrir a área desses triângulos, multiplicar por 8, já que são 8 triângulos, e aí sim nós vamos ter a área da base. Então, vamos em busca agora da área desse triângulo, certo? De um triângulo desse, e aí a gente vai multiplicar por 8 depois. Vamos lá, tu sabe que isso aqui tudo é 360 graus, não sabe? Perfeito. Então, se são 8 triângulos, a gente vai dividir por 8 para saber o ângulo que corresponde a cada um desses ângulozinhos aqui, que aí a gente vai saber o ângulo de cada um desses triângulos, certo? Dividindo, como vai ficar? Se a gente dividir 360 por 8, a gente vai ter o valor de 45 graus, ou seja, isso aqui vale 45 graus, certo? Como que a gente vai saber a área desse triângulozinho? De um desses triângulos. Como é a área do triângulo? É base vezes a altura dividida por 2. Então, vamos tirar essa medida, ó. Base a gente sabe que é L. A altura a gente não sabe qual é, certo? A gente vai ter que descobrir agora. Ui. Deixa eu colocar... Porque eu não tô conseguindo colocar no meio. Mas é como se estivesse no meio, certo? Isso aqui eu vou chamar de Hzinho. Certo? Vou mudar do que para tu conseguir ver melhor. A gente sabe que esse ângulo todo aqui vale quanto? Vale 45 graus. Vou colocar aqui fora porque não tem espaço ali dentro. Certo? Vale 45 graus. Então, pra gente saber, a gente vai fazer a área da base vezes a altura dividido por 2. Sendo que a gente não sabe quanto é essa altura. A gente vai descobrir agora. Por meio dessa informação que ele nos deu aqui. Ele disse que para considerar a tangente de 22,5 como 0,4. Se tu perceber, 45 dividido por 2 é 22,5, exatamente. Certo? E é aí que a gente vai conseguir, porque a gente dividindo isso aqui no meio, esse triângulo no meio, ficando dessa forma aqui, eu vou escrever aqui fora para tu ver melhor. E esse ângulozinho aqui é de 22 graus, 22,5 graus. Porque é a metade de 45. Porque tudo isso é 360. Dividiu por 8 para saber quanto que vale cada um desses, a gente descobriu que é 45. Já que a gente quer descobrir essa metade aqui, dividindo por 2, fica 22,5. Esse ângulo menor aqui. Esse ângulozinho aqui, ó. Deixa eu escrever bem direitinho para tu aqui. Esse ângulo aqui, ó. Certo? Que é a metade de 45 graus. Então, como que a gente vai descobrir agora? A gente sabe que isso aqui a gente chamou de Hzinho. Isso aqui a gente pegou só a metade, certo? Deixa eu apagar aqui porque tá um pouco rabiscado. Esse triângulo aqui é esse aqui, certo? Isso a gente viu que tudo isso aqui vale L. Mas como a gente pegou só esse triângulozinho aqui, isso aqui vale L dividido por 2, é a metade. Não é tudo, certo? Então, isso aqui é L dividido por 2. E isso aqui é Hzinho, que já tá aqui, certo? Então, vamos lá. Esse ângulo aqui é de 90 graus, certo? Porque a gente veio aqui de cima
e ficou perpendicular, é um ângulo de 90 graus. Então, a gente vai ter aqui um triângulo retângulo, certo? Então, a gente pode usar justamente tangente. Vê só, a gente sabe que esse ângulo aqui vale 22,5, certo? Então, a gente vai fazer assim, a tangente de 22,5, a gente viu que é 0,4, ele disse ali na questão. Qual é a tangente de 22,5 nesse triângulo aqui? É o cateto oposto, que é esse aqui, sobre o cateto adjacente, que é esse aqui. Ou seja, a tangente de 22,5 é L dividido para 2, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é Hzinho. Certo? Hzinho. Isso aqui é igual a 0,4. Certo? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui a expressão, vai ficar... Como isso aqui é uma divisão de frações, vai ficar L dividido por 2. Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 1 sobre H. Isso aqui é igual a 0,4. Perfeito? E aí, a gente vai ter aqui L vezes 1 é L. 2 vezes Hzinho é 2Hzinho. Isso aqui é igual a 0,4. Então, a gente vai fazer meios pelos extremos, certo? E vai ficar 0. Eu vou colocar agora aqui para cima, certo? Como vai ficar? Vai ficar assim. É 0,4 vezes 2H. Ó, 0,4 vezes 2Hzinho vai ficar 0,8. 0,8 Hzinho é igual a L. Então, Hzinho é igual a L dividido para 0,8, certo? Isso aqui é bem importante. Ou seja, a gente já sabe quanto que vale essa altura aqui, que era o que a gente estava querendo saber, né? Esse Hzinho aqui, para poder tirar a área do triângulo. Então, vamos agora tirar a área desse triângulo. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui. Ui. Desculpa, tenho que registrar isso. Pronto, vamos lá. Agora a gente vai tirar a área do triângulo, já que a gente já sabe a altura. Como a gente tira a área de um triângulo? É a área da base, que no caso é tudo, é L aqui, L, vezes a altura, que a gente acabou de descobrir usando a tangente de 22,5. A gente viu que é base vezes altura dividido por 2. Sendo que esse H aqui, a gente acabou de ver que vale L dividido para 0,8. Então, vamos substituir para ficar mais fácil para a gente. Vou colocar L dividido para 0 dividido para 0,8. Isso aqui dividido por 2, certo? Porque é a área da base, é base vezes altura dividido por 2. Isso aqui é a área do triângulo, certo? Vou colocar aqui igual a área do triângulo, certo? Isso aqui é a área do triângulo. Continuando, o que nós vamos ter? Vamos ter assim, L vezes L dá L ao quadrado. Então, vai ficar L ao quadrado dividido para 0,8 dividido para 2. No caso, é a mesma coisa. A gente vai repetir a primeira fração e dividir pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 1,5. Isso aqui é igual à área do triângulo, certo? Então, resolvendo isso aqui, vai ficar L ao quadrado vezes 1, vai ficar L ao quadrado, certo? E 0,8 vezes 2 vai ficar 1,6. Então, isso aqui é a área de um triângulozinho desse. É a área de um triângulo desse, certo? É L ao quadrado dividido para 1,6. Então, para a gente saber a área de toda a base,
O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar por 8, porque são 8 triângulos, como eu falei desde o início, certo? Então, vamos lá. A gente vai fazer como? A gente sabe que a área do triângulo é L ao quadrado dividido para 1,6. Então, a gente vai multiplicar isso aqui por 8 e a gente vai ter a área da base, que é o que a gente quer desde o início aqui em cima. É disso que a gente precisa aqui em cima, da área da base. Então, vamos lá. A área da base vai ficar sendo L ao quadrado vezes 8 dividido para 1,6. 8 dividido para 1,6 vai dar exatamente 5. Então, a gente vai ter 5. A gente vai ter que a área da base é igual a 5L ao quadrado. Certo? Isso aqui é o valor da nossa área da base, em função de L, né? Então, a gente tem o que a gente precisa. A gente tem o que a gente precisa para completar ali em cima. Certo? Aqui, ó. Certo? O volume, ele nos deu que é 160. Então, vai ficar 160 é igual ao volume, é igual a área da base vezes a altura. A área da base, a gente acabou de ver aqui, que é 5. A gente acabou de ver que é aqui, 5L ao quadrado. Então, a gente coloca aqui 5L ao quadrado vezes a altura grande, que é o que a gente quer saber. A altura grande a gente viu que vale 4L. Então, a gente coloca aqui, ó, 4L. E aí, a gente vai e continua a expressão para achar o valor de L, certo? Vai ser bem simples, ó. 5 vezes 4 dá 20, e L ao quadrado vezes L vai dar L ao cubo. A gente divide isso aqui e a gente vai ficar que L ao cubo é igual a 8. Então, L é a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 é 2. Então, a gente tem que L é igual a 2. A gente descobriu o lado. E como a gente descobriu o lado, a gente vai agora poder descobrir a altura, que é o que ele nos pede, já que ele diz que a altura é 4 vezes o lado, é 4L. Então, a altura é 4L. Então, a altura é 4 vezes 2. Então, a altura é 8. Certo? E esse é o gabarito da questão. Espero que tu tenha entendido. Acho que deu para entender, mas eu vou recapitular tudo aqui com tudo escrito, certo? Para ver se fica bem amarradinho, certo? Vamos lá. Deixa eu recapitular aqui contigo, caso tenha ficado alguma dúvida. Vamos lá. Ele nos diz que a altura é 30% maior que a aresta da medida da base, que vale L. Então, é 300% de L mais L. Fazendo as contas, a gente chegou que a altura vale 4L. Ele nos diz o volume, que é 160. O volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura. Essa é a fórmula, área da base vezes a altura. O volume a gente tem que é 160, a altura é o que a gente quer saber, então a gente precisa da área da base. Para descobrir a área da base, que é a área de tudo isso aqui, que é a área desse octógono, o que a gente faz? A gente vai ter que descobrir a área de um triângulozinho desse e multiplicar por 8, já que são 8 triângulos equiláteros. Para descobrir a área de um triângulo desse, a gente faz o seguinte. A gente tem que... Como a gente descobre a área de um triângulo? É base vezes altura. Essa altura que eu chamei de Hzinho, a gente não sabia quanto era, então a gente tinha que descobrir quanto é para a gente poder achar a área desse triângulo. Então, para achar esse Hzinho, o que é que eu fiz? Peguei a tangente de 22,5. Por que 22,5? Porque tudo isso é 360, 360 dividido por 8, já que são 8 triângulos, dá 45 graus. Então, cada ângulozinho desse aqui é 45 graus, já que são todos equiláteros. Ou seja, dá 45. Já que eu quero essa altura aqui, eu dividi mais uma vez e dividi por 2. O 45 dividi por 2, então ficou 22,5. Então, a tangente, e aí eu desenhei esse triângulozinho aqui, certo? A tangente de 22,5 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? O cateto oposto é esse aqui, já que eu peguei só a metade desse triângulo, não peguei ele todo. Não é ele inteiro, é só a metade, certo? Porque eu peguei isso aqui,
certo? Já que eu dividi, inclusive, porque 45 é esse ângulo todo aqui. Eu quero só 22,5, porque ele me deu a tangente de 22,5 e porque eu preciso, para usar a tangente, eu preciso de um triângulo equilátero, certo? Então, o triângulo equilátero é esse aqui. Equilátero não, desculpa, o triângulo retângulo é esse aqui. Para trabalhar com tangente, seno e cosseno, a gente precisa de um triângulo, acabei de falar o nome. Um triângulo, meu Deus, desculpa, me fugiu a palavra, acabei de falar. De um triângulo retângulo, meu Deus. Certo? E não de um triângulo equilátero. Então, a gente pegou esse triângulo aqui, retângulo. Vamos lá. Então, o cateto oposto é L dividido por 2, que é a metade do lado, L dividido por 2, dividido pela altura, que é Hzinho. A gente fez isso aqui, L dividido por 2 dividido pela altura, igual a 0,4, que é a tangente de 22,5. Ele nos diz aqui. Então, a gente chega a esse valor aqui, que é a altura, que é essa altura aqui, é igual a L dividido para 0,8. Com isso, a gente consegue tirar a área desse triângulo inteiro. Então, base, que é L, você multiplica base, que é L, pela altura, que a gente acabou de descobrir que é L dividido para 0,8. Fazendo essa multiplicação, a gente divide por 2, porque porque é base vezes altura dividido por 2, certo? E a gente chega na área do triângulo. A área do triângulo é L ao quadrado dividido para 1,6. Ou seja, a gente tem a área de um triângulo desse. A gente multiplica por 8 para conseguir a área da base, a área da base inteira, que no caso é o que a gente precisa aqui. Multiplicando por 8, a gente tem 8 dividido para 1,6, que dá 5. Então, a gente tem que a área da base vale 5 vezes L ao quadrado. A gente substitui aqui, coloca 5L ao quadrado aqui, e vai ficar volume, que é 160, igual a 5L ao quadrado, vezes a altura. A altura a gente viu aqui no começo que é 4L, então a gente substitui aqui esse H por 4L. Certo? Então, fazendo essa conta, a gente chega aqui, L é igual a 2. E aí, a gente substitui L aqui, já que a gente sabe que H é igual a 4 vezes L, a gente coloca L aqui e multiplica 4 por L, que é 4 por 2, certo? Então, vai ficar 8. Então, a gente chega que a altura vale 8. É isso, a questão não é difícil, ela é trabalhosa, certo? Não é uma questão que realmente precisa de um raciocínio muito difícil. Então, assim, é mais o trabalho que ela dá, a quantidade de passos que ela tem e tudo mais. Mas não é difícil em si, ela é trabalhosa, certo? Espero muito que tu tenha entendido. Acho que nessa recapitulada, se tu não tiver entendendo alguma coisa, deu pra entender agora, eu recapitulei tudo certinho, certo? E é isso. Se tu não tiver entendido, manda de volta que eu explico mais uma vez, explico melhor, tento explicar de uma forma diferente, tá? E se tu tiver entendido, por favor, se tu puder comentar no vídeo dizendo que entendeu, porque às vezes os alunos eles não mandam de volta e também não dizem se entenderam e tudo mais. Daí eu não sei, às vezes eles desistem mesmo de entender, enfim, então a gente não sabe que se entendeu ou se desistiu de entender, sabe? Então se tu puder, por favor, comentar, ajuda muito, me ajuda muito a ficar tranquila que tu tenha entendido, tá? É isso. Bons estudos, Luiz, e boa noite.